sobre a paciência, tá? E esse item, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem um título assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Né? Então, falando um pouco sobre esse tema, quando se fala bem-aventurado, é no sentido de ter boa aventura, de ter boa sorte, de ter boas vivências. Né? Então, serão bem-aventurados aqueles que são brandos, e brandos aqui subentende como calmos, como pacientes. E serão bem-aventurados os pacíficos, os conciliadores, aqueles que promovem a paz onde quer que eles estejam. Mas eu gostaria de fazer uma retificação, ao meu ver, importante, quando é que fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, poderíamos dizer assim, puxa vida, mas eu preciso ser totalmente brandos e pacíficos para ter essas bem-aventuranças? Então eu tiro essa palavra são e coloco a gente estamos em um processo. Então, serão bem-aventurados todos aqueles e aquelas que estão num processo de melhora e progresso. Seja para ser brandos, calmos e pacientes, seja para ser conciliadores, promover a paz. Isso respeitando o ponto de cada um, o momento de cada um no seu tempo. Então, todos nós que procuramos suplantar os nossos limites, né, para obter o desenvolvimento dessas virtudes, nós estamos dentro dessa perspectiva de bem-aventurança. Né? Agora, para falar especificamente sobre a paciência, é comum no dia a dia nosso, nos dia a dia, nas situações práticas, nós nos pegarmos dizendo determinadas frases, né, bem comuns, tipo assim, não tem paciência com tal coisa, né? Tal coisa, isto ou aquilo, me tira do sério. E às vezes a gente fica repetindo essas frases ao longo da nossa vivência aqui, e como nós sabemos que as palavras têm força de condicionamento, às vezes nós acabamos passando uma vida nos colocando nesse papel de impaciente, né, de intolerante, como se não tivesse nada a ser feito. Ou seja, eu não tenho paciência com tal coisa, ponto pacífico, e tal coisa me tira do sério. Quando, na realidade, nós devemos entender isso também como uma situação momentânea, passível de alteração, de melhora. Jamais nos colocarmos como uma característica imutável nossa. Nem sequer nos colocarmos como isso fosse uma certa vaidade de personalidade. Não. É simplesmente uma situação que eu quero melhorar, que eu vou buscar melhorar. Dentro do capítulo 7, resumidamente, aqui fala que a paciência nos conecta com o plano divino. E por que ela nos conecta com o plano divino? Porque somente com a paciência, né, com estar no estado de paciência, nós conseguimos nos conectar com essa dinâmica espiritual, né, que conseguimos perceber essa dinâmica espiritual e nos sintonizar com o plano divino. Nessa mensagem também fala, gente, que a dor é uma bênção, que pede para a gente não nos aflijais. Né? Por quê? Não nos aflijais porque o futuro será melhor. E por que a dor é uma bênção? Né? Nós já sabemos, né, já temos esse conhecimento, que nós estamos num planeta de provas e expiações, numa escola, né, um hospital. Então, todas essas ditas dores é uma bênção porque elas nos possibilitam que a gente aprenda com elas, que a gente melhore com elas, que a gente refaça com elas, que a gente progrida com elas. Então, a dor é uma bênção no sentido de dar essa oportunidade. Né? Com a dor, nós podemos nos aprender, melhorar e nos refazermos. Ou seja, irmos na nossa direção, nos melhorarmos e na direção de Deus. Aqui diz também que a paciência é uma caridade. E por que é uma caridade o ato de paciência diante de uma situação? Porque quando você se coloca em situação de paciência para enfrentar uma determinada situação,
um determinado comportamento, uma determinada pessoa, você consegue, para você, um melhor tempo para que você possa compreender aquele fato, aquela circunstância, aquele proceder. Você tem um tempo maior para aceitar. Você tem um tempo maior para perdoar, para ajudar na solução. Seja uma situação inerente a si mesmo, como seja uma situação externa diante de uma pessoa. Então, ela é caridade nesse sentido, de você dar a oportunidade de melhor compreensão, melhor aceitação daquela situação que, a princípio, nos desconforta. Nós podemos perdoar, né, eventuais situações que nós achamos que está equivocada, e nós podemos simplesmente ajudar naquela solução. Porque, geralmente, a solução ela comporta várias mãos, vários procedimentos. Ledo engano a gente achar que tudo que nós fazemos é só a nossa ação. Tudo que nós vivemos tem ação também participativa dos nossos companheiros. Né? Então, nós ajudamos na solução. Esse capítulo também, meus amigos, fala que a vida é composto de mil nadas, picadas de alfinetes. Né? Então, essas picadas de alfinetes, a vida ela é feita, esses aprendizados que eu falei antes, né? Essas dores que eu falei antes com a bênção, elas não são apenas aquelas dores, aquelas bênçãos enormes. A vida é composta de pequenas coisas. E essas pequenas coisas que chama aqui como picadas de alfinetes são feitas justamente para que nós possamos exercitar o aprendizado, a melhora, o refazimento, o progresso. Então, simbolicamente, dando um exemplo prático, a gente acorda de manhã, né? Podemos acordar atrasado, é uma picadela que vai testar a nossa harmonia, a nossa capacidade de paciência, de nos conectar com o divino. Né? Nós podemos perder o ônibus, nós podemos chegar atrasado no trabalho, ser cobrado. Ou seja, durante o dia, 24 horas, nós temos vários momentos onde se tem essas picadelas. Né? E justamente é nesses pequenos momentos que nós devemos nos esmerar a praticar a paciência, a praticar esse tempo melhor para compreender, para aceitar, para perdoar, para ajudar na solução. Porque esse nosso desenvolvimento, esse progresso nosso é feito assim, para e passo, de contra-gotas. Não é só pelas grandes coisas. Né? E aqui fala também que, apesar de termos todas essas pequenas ocorrências, né, essas picadelas de alfinetes, que a princípio nos incomodam, nos agonizam, né, se a gente parasse para escutar, ou seja, tivesse paciência para nos conectar com o plano divino, nós iríamos perceber que na nossa vivência aqui tem muito de consolação, muito de compensação. É que, infelizmente, nós, como somos ainda espíritos imperfeitos, nós nos fixamos ainda mais no aspecto da negatividade das coisas do mundo. Quando a gente alcança, à medida que a gente vai encontrando uma aproximação com esse lado divino, nós vamos percebendo que a vida é cheia de Deus. Perguntando a nós aqui, será que a vida não é uma grande bênção? Porque se não for, por que nós temos tanto receio de um desencarne, tanto apego a um corpo, tanto desejo de saúde? A vida é uma grande bênção. É grande bênção também a nossa família, o núcleo que nós temos para o nosso crescimento. Né? É bênção também as nossas amizades, esses companheiros queridos que vêm a nos ajudar, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. E todas as nossas vivências, com certeza, se a gente parar para analisar, nós temos N vivências ao longo da nossa experiência carnal aqui, que nós podemos colocar como compensações, como consolações. Uma conversa boa, um lazer, né? Uma realização, um divertimento, tudo. Um estudo, um momento como esse. É compensação, é consolação. Agora, se a gente ficar focado só nas picadelas, que em si são bênçãos, que em si são para o nosso crescimento, nós esquecemos de notar essas compensações. Fala também aqui
que Jesus é nosso modelo. Então, diante das situações que nos afligem, que nos incomodam, que teoricamente nos impacientizam, como diz lá atrás, o Evangelho de Jesus é um, é um, é um roteiro de explicações e motivações para que a gente possa nos melhorarmos, nos, nos acomodarmos melhor a essa necessidade dessa vivência, né? E, como diz, nos aproximarmos cada dia que passa desse estado de bem-aventurança. Né? Cada dia que passa, seremos mais brandos e mais pacíficos. Né? A paciência, o desenvolvimento da paciência nos pede, né, algumas ponderações simples. Por exemplo, para exercermos a paciência, nós precisamos entender que tudo tem seu tempo. E, em geral, ou muitas vezes, não é o nosso tempo, do jeito que nós queremos. Entender que tudo vem a seu tempo. Entender que não podemos mudar totalmente um fato, uma circunstância, ou seja, e talvez em nenhuma pessoa. Porque aquela circunstância, aquele fato, aquela pessoa tem a sua própria dinâmica, o seu próprio enredo, a sua própria escola a ser feita. O que nós podemos é pacientemente buscar uma adequação. Buscar, como foi falado lá atrás, uma compreensão, uma aceitação, um perdão, ajuda. Né? E, como diz no aspecto popular, como eu falei no popular lá, que a gente destaca as impaciências, no popular também vem a receita. Então, no popular fala assim, antes de você responder rapidamente uma ofensa, uma desarmonia, conte até 10. Aí o nosso irmão Emmanuel falou, Chico falou, que outra forma seria imaginarmos termos na nossa boca um gole de água antes de responder a uma situação de desconforto. Né? Então, esse 10 seria 10 segundos, essa água na boca seria também 10 segundos, ou seja, é um pouquíssimo tempo. E às vezes a gente podia falar, não, isso é pouco tempo. Não, isso é a diferença que nós, às vezes, fazemos entre um ato insano de responder, de agredir, de ofender, como esses 10 segundos quebram uma sintonia negativa tão grande, quando você voltar a conviver com aquela situação, com aquela pessoa, com certeza você vai ter esse pouquinho de paciência que você teve para não reagir, você vai ter mais compreensão do fato, vai ter mais aceitação, vai ter mais perdão e você vai se sentir mais predisposto a ajudar na harmonização. Então, quando se pede que nós sejamos brandos e pacíficos, é dentro desse processo. É um processo de pegar. Então, é como sugestão de prática diária, é a gente escolher aquelas picadelas que nos incomodam tanto, o que nos tira do sério, né? O que nos faz impacientar. E trabalhar essas picadelas. Não precisamos buscar uma brandura e uma passividade no atacado. Vamos pegar as situações, para e passo. Resolvi uma situação, já não tenho tanta impaciência, né, em relação a uma pessoa, em relação ao fato, deixa eu pular para o próximo, para o próximo, para o próximo. Uma escala. Tá? E, dentro desse processo de avançar contra os nossos limites, inconscientemente, naturalmente, nós continuaremos sendo cada vez mais brandos, calmos, pacientes, cada vez mais conciliadores, e vamos promover a paz. Né? E, por fim, como eu falei aqui numa parte que o Evangelho de Cristo é um modelo, nós temos a prática do Evangelho do Lar como uma prática muito salutar de busca de ajuda. Porque, por vezes, todo esse processo que fala aqui, a gente se sente um pouco fragilizado para fazer. Puxa, eu perdi a paciência, eu queria ter paciência. Eu até escolhi a picadela lá e estava tentando trabalhar ela, mas não consegui. Não tem problema. Peça ajuda.
Cristo Consolador está aí através dos emissários de Jesus para nos ajudar. Só estão esperando o nosso ato de humildade, de, em determinado momento, falar: eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor, mas não estou conseguindo. Por falha minha, por influências externas, não importa. Quero ajuda, eu quero ser melhor. E quando você vai falar esse desejo, com certeza o plano espiritual vai estar aqui para nos ajudar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.